Que darei ao Senhor pelos seus benefícios, e são tantos os benefícios que Ele tem nos dado. O salmista já nos orienta através desse maravilhoso versículo. Esse é o sentimento que nós temos no coração nesta hora. E já começo dizendo para você que nós estamos no mês de festa, mais uma quarta-feira de alegria, porque estamos durante esse mês comemorando 3 anos. Sabe o que é 3 anos seguidos da Tarde das Mulheres? Então você que faz parte dessa caminhada, desde já receba a nossa gratidão, porque nós redundamos toda a honra e toda a glória ao Senhor por nos proporcionar tardes maravilhosas, não apenas de encontro, fizemos até algumas amizades, não é verdade? Mas principalmente tarde de edificação, tarde de crescimento espiritual, desenvolvendo então temas bíblicos ao público feminino, à luz das Escrituras, que é o que nós, de fato, percebemos que muda a nossa vida. Então, a você que está aqui conosco, seja sempre muito bem-vinda e não se esqueça da gratidão que nós temos no nosso coração pela sua maravilhosa audiência e também companhia. Gostaria também de já falar para você, deixar alguns avisinhos aqui antes da gente adentrar no nosso tema de hoje. E antes de falar o tema, já vou adiantar para você que nós iniciaremos uma série nova. Sabe qual é o nome da série agora? Aconselhamento para Mulheres. Nós vamos tratar de vários temas, mas mais daqui a pouquinho eu vou falar para você. Então guarda aí a sua curiosidade, né? Então assim, queria agradecer mais uma vez a vocês que já fazem parte do nosso canal aí, PB Canoas, e orientar você que ainda não se inscreveu a fazer isso quanto antes para você ser notificado e não perder as maravilhas que Deus tem nos dado através da Tarde das Mulheres. IPB Canoas, esse é o canal aí pelo YouTube que vai poder notificar você um pouquinho antes dos nossos estudos todas as quartas-feiras. Também queremos incentivar você que ainda não adquiriu essa maravilhosa Bíblia chamada Caminhada Bíblica, com plano anual, Bíblia de letra gigante, verdades, cristocêntricas, que você vai poder todos os dias ser alimentado da palavra do Senhor, adquirir. E se você já tem, não esqueça de comprar para dar de presente para aquela pessoa que você ama. Vamos juntas evangelizar o nosso amado Brasil? Pode fazer contato conosco e eu vou passar o mesmo número, que já vou deixar também para você aqui, um convite mais que especial, que é do Recanto da Família. As vagas estão encerrando. Nós já teremos, se Deus nos permitir, no próximo mês, algumas de vocês que já estão aqui conosco, já compraram suas passagens aéreas, pessoas aqui da região sul também, mas ainda dá tempo você estar conosco, dias 14 a 16. Teremos um final de semana inesquecível na Serra Gaúcha. Precisamos investir na nossa família. Se você tiver interesse em relação à Bíblia da Caminhada Bíblica ou em relação também ao Recanto da Família, faça contato através do WhatsApp 051 9 81 11 9571. Teremos a grata satisfação de então poder te atender. Vamos começar aquecendo o nosso coração. Eu gostaria de fazer a leitura de uma poesia da nossa queridinha chamada Revista SAF, A Auxiliadora das Auxiliadoras, que tem como título Janela da Alma. Oh, que coisa mais linda, oh, que coisa tão bela, poder ver a natureza através da minha janela, ver o sol no horizonte, anunciar um novo dia, ver a lua deslumbrante, na noite a calmaria. Oh, que coisa mais linda, oh, que coisa tão bela, ver uma árvore, sentir sua sombra, alimentar-se dos frutos dela. Da semente que germinou, que Deus colocou na terra, fez nascer todas as plantas e vários tipos de erva. Oh, que coisa mais linda, oh, que coisa tão bela, ver o desabrochar das flores no tempo de primavera. Lírios, cravos, margaridas, rosas, violetas, jasmim,
Coisa tão linda e tão bela, o jardim de Deus é assim. E para que fosse apreciado tamanha graça e beleza, Deus criou a mim e você para contemplar a natureza. Em sua criação mais singela, fez o homem e a mulher, com duas grandes janelas, para ver tudo que ele é. Leda Lopes, sócia da SAF IPB Pina, Recife, Pernambuco. Obrigada, Leda, por compartilhar conosco essa linda e belíssima poesia. Como é maravilhoso a gente poder ter um coração cheio de gratidão e contemplar não apenas as coisas grandes do nosso dia a dia, mas olhar pela janela as belezas da criação e nunca se esquecer que eu e você fomos criadas tão somente para a glória do nosso amado Deus. E eu queria, antes mesmo de anunciar o nosso tema e os temas que alguns dos temas que nós trataremos, eu gostaria que você atentasse aí, porque como eu falei para vocês, é mês de festa. É a Tarde das Mulheres comemorando juntinho com você e nós temos alguns testemunhos de mulheres queridas do nosso amado Brasil que enviou alguns vídeos para enriquecer a nossa Tarde das Mulheres. Então eu gostaria que você atentasse e dizer a você que ainda não enviou, se você andar rapidinho, você pode encaminhar o seu videozinho aí, tá bom? Se identificando, dizendo o seu nome, dizendo de qual estado você fala e o que é que você tem de gratidão pela Tarde das Mulheres. A Tarde das Mulheres tem contribuído em quê para a sua vida? Então vamos lá, vamos ouvir esses testemunhos? Fique atenta, vem aí conosco. Olá, sou Vânia Ribeiro, moro na cidade de Santa Cecília do Pavão e sou esposa do reverendo Altaneiro Ribeiro. Gostaria de falar um pouquinho sobre a Tarde das Mulheres. Um momento tão precioso, uma oportunidade tão rica que o Senhor nos tem preparado através da querida Cíntia Rios, onde com tanta sabedoria ela tem nos trazido conselhos e conceitos na palavra de Deus de como agirmos na nossa vida diária. A Tarde das Mulheres é um tempo de reflexão, é um tempo de aprendizado, é um tempo de nos conhecer e sabermos que há uma luz, que há caminhos a ser trilhados e que nós podemos ser limpas pela palavra. Louvo a Deus por esta rica oportunidade de todas as tardes de quarta-feira estarmos juntas para aprendermos e sermos melhores a cada dia. Esperamos por vocês todas as quartas e que neste tempo você também possa dar uma olhadinha lá na playlist. Com certeza existem temas e séries que cabem a cada uma de nós e que nos tem muito a nos acrescentar. Um grande abraço a todas e até o próximo encontro. Sou Joanice Guimarães, tenho 80 anos, sou casada, moro na cidade de Pintadas, Bahia, e todas as tardes eu assisto essa mulher maravilhosa, que eu conheço ela desde criança, e é iluminada por Deus, porque nos alegra o coração, nos enche de paz, de alegria, e nós nos sentimos outras mulheres quando assistimos a essas tardes de quarta-feira. Quero dizer para você, Cíntia, que você é muito especial, que você é iluminada por Deus e que eu te amo tanto, tenho você como uma pessoa da minha família. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine a cada dia, que tu sejas sempre essa mulher que és, fiel ao Senhor. Amo a você e toda a sua família. Tenho você como mãe, filha, pois eu amo a sua família. Deus te abençoe a cada dia. As minhas palavras são poucas, mas quero te dizer que vem do coração. Tudo isso
é para a honra e a glória do nosso Deus. Deus te ilumine a cada dia. Que maravilha é poder ver tudo que Deus tem feito através da Tarde das Mulheres. Louvado seja o nome do Senhor por esses tão ricos testemunhos. A nossa gratidão a você, e não se esqueça de que no final do nosso estudo de hoje nós teremos mais alguns testemunhos para você poder glorificar a Deus juntamente conosco. Vamos lá então para a nossa nova série que vai nos desafiar, série que com certeza vai poder nos edificar, quem sabe fazer com que a gente tenha uma alta avaliação da nossa vida sobre temas que diz respeito à vida da mulher e que muitas vezes a gente ouve por aí os mesmos temas, mas sem respaldo bíblico, ou misturado ou com uma mistura da Bíblia, mas sem a plenitude dela. Então nós gostaríamos de tratar sobre alguns temas que a gente já vai estar falando aqui para você, como por exemplo, depressão. O que é que a Bíblia fala sobre isso? É um tema que a Bíblia fala? Sim. Transtorno alimentar. Cíntia? Sim. É um assunto que também tem muito a ver com a vida do público feminino. Ira, amargura, culpa, estresse, aparência. São vários os temas que nós vamos tratar, se Deus assim nos permitir, não é? E esses dias uma das meninas que nos ouvem aí de um outro estado me ligou e disse assim: Cíntia, mas e até quando você vai poder estar falando aí na Tarde das Mulheres? E eu respondi para ela: não sei, até o dia que Deus nos permitir. Então assim, como o nosso tema de hoje é ansiedade, não fiquemos ansiosos por coisa alguma, basta o seu próprio dia, aquele mal que já nos é reservado, não é verdade? Então eu gostaria que você atentasse para esse tema, que você pudesse assim pedir ao Senhor, Espírito Santo de Deus, que falasse ao seu coração enquanto a gente vai tratar dele. E eu não vou estar trazendo o tema ansiedade pelo conceito, por exemplo, médico, né? Porque eu sei que em muitos casos você que sofre da ansiedade precisa de um auxílio médico, sim, tá? Não estaremos desconsiderando essas possibilidades, mas eu queria que você compreendesse que o nosso plano, né? A nossa meta aqui é trazer a luz das Escrituras sobre esse tema. Então eu gostaria de deixar aí para você o nosso versículo base, Mateus capítulo 6, versículo 34. Se você sofre de ansiedade, você imprime bem grande assim, coloca na sua geladeira, nos lugares ou na sua mesa de trabalho do escritório, para você não esquecer desse versículo, que nos diz o quê? Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Vivemos em uma geração de mulheres extremamente ansiosas. Se preocupam tanto com o dia de amanhã que muitas vezes esquece do aqui e do agora. Com isso, minha querida mulher que nos ouve nessa hora, que nos dá essa grata satisfação, eu não estou querendo dizer que você não deve ser uma mulher que se planeja, uma mulher que tem objetivos, uma mulher que tem meta. Óbvio que sim, isso inclusive é bíblico e a gente já trabalha vários desses temas, inclusive como administrar melhor o tempo, as finanças, enfim, em algumas das nossas séries aí na nossa playlist que você pode encontrar e ser edificada, né? Mas o que eu queria dizer para você, ou pelo menos perguntar para você, você é uma mulher ansiosa? O que é que de fato te causa ansiedade? Em alguns momentos, a gente sabe que a ansiedade controla, talvez, toda a totalidade da sua vida. E muitas vezes, se você passa por esse aspecto da ansiedade, você sabe muito bem que, às vezes, você não sabe como parar com isso. E muitas vezes você pensa, eu preciso de ajuda, né? Já parou para pensar nisso? Eu preciso de ajuda. Ou talvez você entre em um dos jargões de hoje, né? Inclusive da mulherada cristã, que infelizmente ainda não tem um conhecimento ou não parou para pensar no que de fato significa
a palavra ansiedade ou o significado de estado dela. E às vezes até no dia a dia diz, eu estou ansiosa por isso, eu estou ansiosa para que chegue logo o aniversário, eu estou ansiosa para... Então, vamos ver o que de fato a Bíblia nos fala sobre ansiedade. Então, com certeza, muitas vezes alguns de vocês podem pensar assim, olha, eu até sei que preciso de ajuda, eu só não sei o que fazer para deixar com que os meus medos e a ansiedade não me escravizem, né? Muitas vezes, eu não tenho dúvida, que você percebe que está até infeliz, independente de você ser cristão ou não. Às vezes o seu cônjuge está infeliz, às vezes os seus filhos estão infelizes, ou as suas crianças, ou ainda que eles sejam adultos, seus colegas de trabalho estão infelizes, porque muitas vezes você não sabe o que fazer para se libertar desta ansiedade. E uma das recomendações que eu gostaria já que você tivesse em mente é procurar ajuda. Procurar ajuda. Ajuda de quem, Cíntia? De um conselheiro, uma conselheira, uma mulher mentora, uma conselheira bíblica. Nós temos inclusive profissionais nessa área. Da sua liderança espiritual, do seu pastor, quem sabe, né? Para que você conseguisse ao menos perceber que isso é algo que não agrada a Deus. Ansiedade é algo que a Bíblia não incentiva em nenhum dos textos bíblicos que a gente vê. Então é necessário perceber que a sua ansiedade, muitas vezes que te controla, faz com que você peque. E você peque não simplesmente contra você e Deus, mas inclusive contra a sua família e onde quer que você esteja. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem ou a mulher a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todos os dias. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. E o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Salmo 32, dos versos de 1 a 5. O salmista já havia compreendido, através do Espírito Santo de Deus, que ele não poderia continuar daquele mesmo jeito. Então, querida mulher, é preciso você buscar o perdão do Senhor para os pecados que cometeu ao permitir, presta bem atenção, que a ansiedade lhe dominasse. O que é que tem que nos dominar então, Cíntia? Porque é uma coisa que eu não domino. Você precisa ser uma mulher cheia do Espírito. É o Espírito Santo de Deus que deve dominar a nossa vida. E não a ansiedade. Então não acho que é bonitinho ficar falando muitas vezes, né? Eu sou ansiosa. Eu estou ansiosa. Eu não vejo a hora. Estou ansiosa. Até por coisas boas. Não, olha, esqueça. Essa palavra ansiedade não é uma palavra legal para a gente estar usando. Não que a gente acredite, como alguns falam por aí, que as palavras têm poder. Isso também não tem respaldo bíblico. Mas se é algo que o Senhor não nos orienta a fazer, então a gente deve deixar por completo. E por que é que a gente começa dizendo que você precisa pedir perdão? Se você é uma mulher assim ansiosa, você precisa pedir ajuda, você precisa pedir perdão. E como é que eu faço isso? Você precisa confessar o seu pecado. E você vai ver a obra que Deus está fazendo em você de restaurar a sua confiança nele. 1 Pedro capítulo 5, verso 7 nos diz assim, lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Olha que versículo riquíssimo, veja bem. Sobre quem que eu lanço essa ansiedade ou essas preocupações, não é? Elas vêm bem associadas à palavra preocupação. Se você observar, significa pré sempre quando tem esse prefixo, significa antes, né, na nossa língua portuguesa. Ou seja, você se ocupa antes do tempo com muitas vezes algo que talvez nem aconteça. E você esteja ali com medo, preocupada, ansiosa, ali corroendo por dentro, perdendo seu tempo e muitas vezes aquilo ainda nem poderá acontecer. Minhas queridas, eu não tenho dúvida de dizer
que a ansiedade é algo que precisa ser deixado, porque ela implica em não confiarmos no Senhor. E Deus nos orienta aqui através desse versículo de 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, a lançarmos sobre ele a nossa ansiedade. Cíntia, mas tem exemplos na Bíblia assim? Tem. E eu tenho certeza que você já conhece. Um belo exemplo que a gente poderia citar aqui é o de Ana. Lembram de Ana, mãe de Samuel? Depois que ela foi mãe de Samuel, né? Ana, ela dizia que ela tinha uma alma amargurada. E ela encontrou uma forma de lançar a ansiedade dela. Exatamente para quem cuida, que é o nosso Deus. Ela encontrou a melhor de todas as saídas para quem é ansioso, que é a oração. Ele diz aqui, o Senhor nos diz, olha, lance sobre mim a sua ansiedade, venha conversar comigo. É como se ele dissesse, minha filha, vem conversar comigo. Até o sacerdote não compreendeu dentro desse contexto de Ana, né? Quando Ana muitas vezes não tinha nem as palavras, porque às vezes a gente passa, meninas, por situações tão grandes, tão delicadas, que machucam tanto o nosso coração, e você sabe do que eu estou falando, que a gente não consegue, mesmo através da oração, pronunciar uma só palavra. O texto, quando fala de Ana, diz que ela balbuciava, mas Deus, que é um Deus Emanuel, e que vê o nosso interior, e que sonda as motivações do nosso coração, e que nos ouve, mesmo quando as palavras não saiam, apesar dele dizer que gosta de nos ouvir, é por isso que ele diz, orai sem cessar. O sacerdote disse, ué, a mulher está embriagada, uma hora dessa está aqui na igreja, assim? E Ana, delicadamente, como uma boa mulher cristã, disse, não, meu Senhor, eu sou uma mulher de alma atribulada. E eu estou derramando a minha amargura e meu coração diante do Senhor. Ou seja, Ana compreendeu o significado desse texto, quando o nosso Pai Celestial diz, lance sobre mim a sua ansiedade, querida, porque eu tenho cuidado de você. Você consegue compreender o tanto, querida mulher, que Deus já cuidou da sua vida? Olhe para a sua vida, olhe para a sua trajetória. Não se esqueça que o nosso Deus é um Deus Emanuel. É um Deus conosco em todo e qualquer tempo. E Ele quer nos livrar de toda e qualquer ansiedade. Então vejam, o medo, quando a gente fala de ansiedade, a gente lembra sempre dessas duas palavrinhas, medo, preocupação, de mais outras, mas pelo menos essas duas, né? Então, o medo e a ansiedade, ainda que sejam semelhantes, com certeza eles não são a mesma coisa. O medo é uma reação diretamente relacionada à percepção de uma ameaça ou um dano imediato que normalmente é real, é algo que você está passando, está acontecendo. A ansiedade, por outro lado, está associada à forma como você antecipa, ou seja, se preocupa com uma ameaça esperada. E aqui a gente teria um leque de exemplos para dar. Quando você fica ansiosa sobre algum evento futuro que ainda não ocorreu, os seus pensamentos ficam fixos naquilo, nos resultados potencialmente indesejáveis. A sua imaginação não para, não é assim? A sua imaginação alimenta esses pensamentos de ansiedade e é uma possibilidade sem fim. Quantas vezes a ansiedade te leva, inclusive, para a própria insônia, para aquele acelerar do coração, o fungar, porque muda até a sua respiração, não é verdade? A ansiedade nos traz efeitos colaterais. Nós não temos como desassociar a nossa mente do nosso corpo. Nós somos uma mulher, nós somos um ser integral. E nós temos os sintomas psicossomáticos, então a gente precisa levar essa questão da ansiedade a sério e compreender à luz das Escrituras o que é que Deus diz sobre ela. Então veja, a ansiedade é como se fosse aquela areia movediça. Parece que ela tem uma força gravitacional. Quanto mais você tenta esquecer dessa ansiedade, mais eles parecem puxá-las para dentro dela mesmo. Por isso que a gente compara com uma areia movediça. E se você sofre de ansiedade, você está exatamente compreendendo o que eu estou falando. E se você, porventura, passa
por essas questões, mas não sabia o porquê. Talvez hoje você se identifique como uma mulher ansiosa. A ansiedade, ela é destrutiva e ela pega de surpresa as mulheres desavisadas, porque as pessoas ansiosas, presta bem atenção, acreditam muitas vezes em uma ilusão, achando que estão apenas tentando ser mulheres atentas, organizadas ou cautelosas. Então, muito cuidado com as motivações do seu coração, muito cuidado com o que você pensa e como você pensa. Nisso, se você é uma mulher que pensa assim, não, mas eu estou ansiosa porque, eu vou repetir para você, essa palavra não é uma palavra nem bonitinha para a gente usar. Não é uma palavra incentivada para a mulher bíblica estar pronunciando, quanto mais vivenciando. Mas eu entendo que talvez você esteja em um nível de ansiedade tão profunda que você já precisa de ajuda de terceiros. Por isso que a Tarde das Mulheres vem à luz das Escrituras trazer essas informações para você. Em nenhum momento eu estou desprezando e nem minimizando os seus sentimentos, né? Nem as situações que você passa, porque talvez você fique aí, enquanto estou falando isso, justificando, tipo assim, você não é ansiosa porque você não passa por isso, isso e isso. Não é essa a nossa ideia nesta hora. A nossa ideia é ver à luz das Escrituras o que os textos bíblicos, o que o nosso Pai Celestial, o Deus soberano, Criador, aquele que nos fez, nos diz. E eu repito, ele diz, lance sobre mim a sua ansiedade, ou seja, não é para você andar ansiosa, porque eu tenho cuidado de você, amada mulher. Então veja, se você tem esse pensamento, né? Se você é uma dessas mulheres desavisadas, digamos assim, acreditando ou se iludindo de que você é uma mulher ansiosa porque apenas está tentando ser cautelosa ou atenta, e às vezes até despreza as outras, você está redondamente enganada. Nisso se aloja o engano na sua vida. É fácil, se você pensa assim, negar que você tem um problema. E nós já aprendemos na resolução de conflitos quais são as reações, muitas vezes, que nós percorremos. Ladeira abaixo, muitas vezes, é fugir ou negar o problema. E eu gostaria que você enfrentasse esse problema. Se você não é uma mulher ansiosa e conhece alguma mulher que vive assim, depois você compartilha esse estudo que Deus, através do seu Espírito Santo e da sua maravilhosa palavra, poderá clarear a mente de cada uma de nós mulheres. Então não se engane. Não é tão simples assim, primeiramente, você reconhecer que é uma mulher ansiosa. E se você pensa que você é ansiosa simplesmente porque você é uma mulher atenta ou cautelosa, você está redondamente enganada. E é muito fácil você negar que esse problema não existe na sua vida. Essa é uma preocupação que você precisa ter. Se você vai ter preocupação, não seja com ansiedade, mas seja naquilo que você deve agradar a Deus. A Bíblia usa, sim, o termo que muitas vezes costuma ser traduzido como ansiedade ou preocupação. Ela utiliza, na verdade, a palavra preocupação. Dos textos que eu vou deixar aqui para você, você pode conferir depois. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 25. 2 Coríntios capítulo 11, verso 28. Filipenses capítulo 2, versículo 20. Por conta do nosso tempo, eu não vou conseguir abrir todos eles. Mas você toma nota aí, ou você me ajuda aí, deixando no chat esses textos, tá? Para que você entenda que quando muitas vezes nós vemos a palavra preocupação na Bíblia, ela tem até um sentido, uma forma positiva ao falar de uma profunda preocupação e de um cuidado para com os outros. É bem difícil a gente ver uma mulher ansiosa ou querendo, ou gastando seu tempo preocupada porque está querendo fazer algo em relação aos outros. E algo em relação aos outros traz sempre essa conotação aí de auxílio, de estar preocupada com a vida cristã dos demais. Eu vou ler apenas o texto de Filipenses, só para você não ficar tão curiosa assim. Filipenses capítulo 2, versículo 20 diz assim: porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses.
Então, quando essa palavra preocupação aparece, pelo menos dentro desse contexto, nesses 3 textos que eu deixei para você, é quando você está preocupada, por exemplo, em evangelizar o seu vizinho, em ser uma missionária dedicada. Missionária, Cíntia? Não, mas eu não sou missionária. E entenda que nós fomos chamadas, adotadas, justificadas para termos uma missão. Qual é a missão? Ver toda a humanidade glorificando a Deus. E como que eu posso fazer isso? Como que eu posso verificar isso? Quando eu e você anunciamos as maravilhosas verdades do Senhor. Só assim, porque Deus utilizou um meio de graça, que é mediante o ouvir a sua palavra, em que as pessoas serão salvas. Não foi assim que aconteceu comigo e com você? Alguém não investiu na sua vida espiritual? Ah, Cíntia, não, eu já nasci crente. Não, filha, talvez você queira dizer que você já vem de uma família cristã, não é? Mas mesmo que você tenha vindo de uma família cristã, todos nós precisamos passar pelo chamado irresistível de Deus, dessa maravilhosa graça que é mediante a palavra dele que alcança o pecador, como eu e você. Então, dentro desse contexto, nós podemos dizer que a ansiedade é algo que não é incentivado nas Escrituras. Nós vemos sim nas mídias, no público feminino de uma forma geral, mas que não tem um comprometimento com a palavra de Deus, inclusive não apenas utilizando essa palavra ansiedade, mas incentivando que você seja uma mulher assim. Aquela mulher ansiosa, aquela mulher agoniada, aquela mulher que quer tudo para ontem, aquela mulher que quer ser dominadora, controladora, aquela mulher medrosa. Nada disso agrada a Deus. Então, sua preocupação, amada mulher, legítima, se transforma muitas vezes em ansiedade. Por que eu estou trazendo isso? Porque talvez você ainda esteja aí com o seu coração meio bloqueado, né? Com o seu coração assim, tentando lhe enganar, porque o nosso coração é enganoso, ele é corrupto, ele é desesperadamente corrupto, talvez dizendo assim, não, até agora eu não concordo, porque na verdade eu não sou ansiosa, eu sou apenas preocupada, então vamos caminhar mais um pouquinho. Sua preocupação legítima se transforma em ansiedade quando os seus pensamentos visam mudar o futuro ou controlar o futuro. Eu quero dizer para você que eu e você não temos controle do futuro. Só o nosso Deus. O nosso Deus tem. Ele é soberano. Ele é de eternidade a eternidade, ele é Deus. Mas veja como é insignificante e perda de tempo a ansiedade. Se eu não posso dominar, controlar o futuro, ficar ansiosa, ficar adoecendo por isso, eu me coloco inteiramente nas mãos daquele que tem todo o futuro. Aí sim, aí eu estou agindo de forma correta. Quanto mais é que a sua preocupação, que você disse é legítima, se transforma em ansiedade. Quando os seus pensamentos são improdutivos. Você é uma mulher tão ansiosa que você não produz nada. Como assim, Cíntia? Sim. Ansiedade tem tudo a ver com o nosso psique, o nosso intelecto, os nossos pensamentos. E os nossos pensamentos, eles acabam se transformando em ações. E quais são as ações que você tem deixado, que você tem feito? Quais são as marcas benditas que você tem colocado para a nossa geração? Já que nós estamos diante de um mar de mulheres que vão incentivando, contagiando tantas outras mulheres que não conhecem a verdade. E você que conhece a verdade, o que é que você tem feito? Muitas vezes os seus pensamentos são improdutivos. Isso é uma preocupação legítima que se transforma em ansiedade. Então eu estou ajudando a você, primeiro, se identificar se você é uma mulher ansiosa ou não, à luz das Escrituras. Outra forma, sua preocupação a controla ao invés de você ser controlada. Você perdeu total controle da sua vida. O seu pensamento você sofre do pensamento acelerado e muitas vezes você até acha interessante, né? Se você é uma mulher ativa, se você é uma mulher de Deus, se você é uma mulher proativa, isso é ótimo, desde que isso não atrapalhe o seu dia a dia. Desde que isso não seja motivado por uma ansiedade desenfreada. Sua preocupação faz com que você negligencie outras responsabilidades, inclusive outros relacionamentos, porque a ansiedade nos adoece, a ansiedade é o mal do século, a ansiedade já é considerada uma doença. Por quê? Porque muitas vezes
nós como mulheres, não buscamos a fonte da resolução de toda e qualquer preocupação ou ansiedade, o que quer que seja, que é a pessoa bendita de Cristo Jesus. Sua preocupação por si mesma começa a danificar o seu corpo. Nós somos bombardeadas, incentivadas a seguirmos no mundo egocêntrico, no mundo egoísta. Ah, não, eu preciso cuidar de mim, eu preciso me sentir bem. Quem de nós nunca ouviu isso? Ah, eu não vou fazer isso não. Por quê? Porque eu não estou me sentindo bem. Às vezes até em relação ao culto. Eu não vou ao culto não. Por quê? Porque esse culto não me faz sentir bem. Isso é bíblico? Quantas vezes em um culto a palavra de Deus nos confronta e o sentir bem vai trazendo uma conotação muitas vezes de alegria, de euforia, de emocionalismo. A Bíblia diz que o nosso culto deve ser racional. Muitas vezes ao ouvirmos a palavra do Senhor, a gente se sente mal mesmo. Ela nos causa um impacto tão grande porque nós começamos a ver quem é a pessoa de Deus e o quão longe dele nós estamos, que não faz nada bem. Nos traz uma angústia de alma, um momento de confissão, de arrependimento, de renovação, de vergonha. A nós nos cabe o corar de vergonha. Então, muito cuidado com essas ideologias que sutilmente vão chegando até nós. Claro que a palavra de Deus ela vai ser sempre viva e eficaz. Claro que a palavra de Deus pode mudar qualquer mulher ansiosa a ser uma mulher confiante no Senhor. Por isso mesmo, nós estamos aqui trazendo à luz das Escrituras algumas preocupações que talvez você considere legítima, mas que se transforma em ansiedade. Todos esses pontos que eu estou passando para você, você precisa avaliar e ponderar. Você perde a esperança em vez de você encontrar respostas. Quando você diz que a sua preocupação é legítima, mas na verdade não é, você está se enganando e você já se tornou uma mulher em potencial ansiosa, né? Veja, você não tem mais esperança de nada. Você não encontra respostas para mais nada. Você perdeu a alegria de viver. Você quer dominar todas as coisas. Você vive com o coração acelerado. Você vive sem conseguir dormir, porque você não domina mais a ansiedade, mas é ela quem te domina. E muitas vezes, e por que não dizer, que você aí que fica se justificando, deixa de cumprir o seu papel e as suas obrigações, porque você já está totalmente dominado pela ansiedade. Muitas vezes as coisas básicas você não consegue fazer. Você deixa então de cumprir o seu papel de mulher nesse mundo caído. E com isso eu não estou dizendo que você é uma super mulher, a mulher maravilhosa, a mulher empoderada. Não. E tudo isso é antibíblico. Eu e você, como mulher, precisamos da maravilhosa graça de Deus na nossa vida para exercer o nosso papel. Qual é o nosso papel? Sermos auxiliadoras. Deus nos fez com um papel sublime, Ele é o nosso Criador, Ele deixa claro. Então você não precisa ficar preocupada com essa ideologia louca aí do feminismo, dizendo para você que você tem que competir, que você tem que ultrapassar, que você... Eles querem tanto fazer as coisas que os homens fazem, que esquecem de fazer, as que só nós podemos fazer. Não devemos ser feministas, devemos ser feminina. Feminilidade bíblica, que é outro assunto que eu espero dentro em breve tratar aí com vocês, mas hoje eu não posso discorrer sobre ele. Então, querida mulher, a ansiedade é sim um problema que tem atormentado as mulheres cristãs, mas não fique agoniada, porque isso é desde o início da igreja. Então, você não está sozinha. Eu não quero que você se desanime com esse estudo. Eu quero que você comece a fazer uma autoavaliação da sua vida e que você peça a Deus que lhe traga essas instruções bíblicas, porque com a ajuda da palavra de Deus é totalmente possível você sentir ou reconquistar ou ser trazida de volta a paz que a sua alma tanto deseja, uma alma que muitas vezes se encontra desesperada, ainda que as suas circunstâncias atuais não mudem. Nós não usufruímos de paz simplesmente porque vai tudo bem.
Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias. Nós não dependemos das circunstâncias para sentir paz no nosso coração. Afinal de contas, Deus em momento nenhum nos garante esta paz que o mundo oferece. Esta não é uma paz verdadeira, esta é uma paz momentânea. Ou seja, se tudo estiver bem, eu tenho paz. E quando as coisas não vão bem, você sabe, quando o seu marido não é cristão, quando o seu filho está desviado dos caminhos do Senhor, quando você tem desempregados na família, quando você está passando por crise financeira, quando que alguns dos seus familiares têm questões que não dependem da sua intervenção, que foge do controle, como muitas vezes questões homossexuais, muitas vezes questões que envolvem drogas, muitas vezes questões que envolvem morte, suicídio, homicídio. E aí? Cadê a sua paz? Não é tão simples assim. O mundo oferece uma paz que não é a paz que Cristo nos dá. E ele diz que ele jamais nos deixaria sozinhos. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, eu queria encorajar você a abrir a Bíblia, a aprender e a aplicar esse versículo no seu dia a dia. A palavra de Deus nos diz, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Querida mulher que me ouve nesta hora, se você está passando por uma situação que fugiu do seu controle, que está difícil, que o seu coração está pequeno, está doído, Deus não nos permite passar por prova além das nossas forças. Aguenta firme. Se você já não estiver mais aguentando, pode esperar que Ele vai trazer o escape. Deus é fiel. Ainda que nós permaneçamos infiéis ou sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Deus não é como eu e você, que muitas vezes promete fidelidade ao Senhor. E nas menores coisas ainda nem chegaram às grandes. E a gente já não obedece àquilo que Ele manda. Às vezes nós pensamos, é muito fácil, Cíntia. Eu não tenho dúvida que talvez alguns de vocês estejam pensando nisso. Citar versículos quando essa ansiedade é lá na outra pessoa e não contigo. Eu compartilho do teu sentimento, eu compartilho contigo de que talvez o que você esteja passando não seja fácil, mas eu quero te informar mais uma vez que à luz das Escrituras, o Senhor nos orienta a não sermos ansiosos por coisa alguma. O que haver de comer, o que haver de beber, tenham contentamento no vosso coração. Então, querida, é difícil muitas vezes para você acreditar que isso seja verdade. Contudo, eu queria te desafiar nesta tarde das mulheres a examinar a sua fé em Deus. Em que é que a sua fé se baseia? Não tenho dúvida que você tem fé. No que você realmente acredita na Bíblia e o que você não acredita. O seu problema implícito talvez seja a incredulidade. Talvez você não acredite que Deus pode intervir nessa situação e por isso você está extremamente ansiosa. Você não consegue produzir, você não consegue dormir, você não consegue ter paz no seu coração, porque você fica com esse tipo de pensamento o tempo inteiro. E o mundo acha isso bonito, interessante, te incentiva e você vai na onda. Não, nós não podemos esquecer os valores bíblicos. Nenhum cristão verdadeiro quer pensar que não acredita em Deus, porque na prática estaria chamando Deus de mentiroso, não tenho dúvida. Mas sonde o seu coração. Uma certa vez aconselhando uma mulher, e ela compartilhando comigo a questão de que o marido dela não é cristão, não era ainda. Eu não sei se hoje ele já é ou não, isso já faz algum tempo.
E eu perguntava assim para ela, na medida que ela discorria a situação dela, o dilema dela, né? E a situação que não era fácil de fato. E eu dizia assim, minha irmã, você acredita que Deus abriu o mar vermelho? E ela me respondia firmemente, sim. Você acredita que o povo de Deus passou a pés enxutos ali? Sim. Você acredita que Deus livrou Daniel da fornalha de fogo? Sim. E eu fui colocando algumas situações bíblicas para ela e tudo ela confirmava nos textos, nos relatos bíblicos. E eu olhei assim para ela e disse, você acredita que Deus pode transformar a vida do seu esposo e convertê-lo? E ela disse, ah, Cíntia, isso aí nem Deus dá jeito. Às vezes, a gente acredita nos relatos bíblicos, mas a gente não crê nas possibilidades de Deus quando diz respeito às nossas situações cotidianas. Creia nas possibilidades de Deus. Se Ele vai querer fazer, e se é hoje, isso não depende de nós, isso depende da vontade decretiva dEle. Mas Deus tem interesse e Deus sabe o que você passa. Ainda assim, muitas vezes essa convicção, que é extremamente fundamental em toda a palavra de Deus, costuma ser testada e provada nas chamas da aflição e das tribulações. É por isso que eu pergunto para você, muitas das mulheres ansiosas não são declaradamente incrédulas, mas muitas vezes a incredulidade está por trás do coração. Muitas vezes é a falta de confiança na fidelidade de Deus. Muitas vezes é porque se esqueceu pelo meio do caminho de saber quem de fato é Deus. O nosso Deus, eu quero afirmar em alto e bom tom, é fiel. Leia o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Deixa eu abrir aqui para você poder você já ir aquecendo aí o seu coração com a maravilhosa palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13 nos diz assim, mesmo texto que eu já li para você, não sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, guarda essa expressão, para os dias mais escuros, mais cinzentas, os dias mais tristes da sua vida, quando você não tiver nem como citar nenhum tipo de palavra, de tanta angústia que está no seu coração. Angústia, não ansiedade. Você lembra, Deus é fiel e não vai me dar nenhum tipo, não vai deixar eu passar por nenhum tipo de provação além das minhas forças. Não esqueça disso. Isso é o que a sua palavra nos diz. Ele é esse que é fiel, independente da minha vida e da sua vida. Ter essa fidelidade, o nosso desejo é sermos fiéis para com Ele, assim como Ele é para conosco. Mas nós temos a convicção de que nós somos pecadoras caídas, né? Os efeitos noéticos do pecado muitas vezes nos impede de sermos aquela mulher bíblica, aquela mulher fiel ao Senhor, como nós gostaríamos que fosse. Contudo, nós precisamos buscar a perfeição, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, amada mulher que me ouve nessa hora, pela qual eu tenho um carinho muito especial, muitas de vocês que eu conheço, outras tantas que eu não conheço, mas que Deus te trouxe para ouvir essa palavra. Você deve orar pedindo a Deus que te ajude a acreditar nessa verdade sobre Ele. Ele é fiel. E o Espírito de Deus, quando colocar essas verdades graciosas no seu coração, com certeza te levará ao arrependimento e a confiar novamente no Deus Altíssimo, conforme o texto de Filipenses capítulo 4, verso 6 nos diz, não andeis, amada mulher, ansiosas por coisa alguma. É uma ordem bíblica, vocês estão observando? Não é assim, ó, se vocês desejarem, vocês têm ansiedade por algumas coisas. O texto é enfático, não andeis ansiosos. Ah, Cíntia, mas por algumas coisas eu posso. Não andeis ansiosas de coisa alguma. Em tudo, porém, novamente, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica e ação de graças. Meio de vencer a ansiedade, oração. Minha irmã, vai orar mais, você está orando pouco.
Gaste mais tempo derramando seu coração diante do Senhor. E tenha mais contentamento. Olha como é que encerra. Com ações de graças. Não fique só lá pedindo, não. Tenha contentamento. Mas, Cíntia, eu recebi o quê? Você recebeu a salvação em Cristo Jesus. Você foi adotada, você foi justificada. Você já está, inclusive, assentado nas regiões celestiais, conforme ele diz. Por que você anda tão preocupado e ansioso com coisas tão pequenas desse mundo vil, passageiro e terreno, gastando sua vida muitas vezes? E os seus neurônios com coisas que não glorificam ao Senhor. Então, é importante ver que parte do remédio para a ansiedade pecaminosa e para os problemas interpessoais que ela causa é trazer a Deus e sua provisão de volta à linha de frente dos seus pensamentos. O que é que ocupa o seu pensamento? A Bíblia também nos diz o que é que deve ocupar o nosso pensamento. Tudo aquilo que for puro, verdadeiro, agradável, de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ansiedade tem tudo a ver com pensamento, ansiedade tem tudo a ver com coração. Que tipo de mente você tem? Que tipo de pensamentos você tem produzido durante o seu dia a dia? Muitas vezes é por conta desses pensamentos que você tem se tornado uma mulher improdutiva, tem se tornado uma mulher murmurenta, tem se tornado uma mulher frustrada, amargurada, irada, invejosa, porque os seus pensamentos não produzem louvor e glória a Deus. E o nosso maior campo de batalha é a nossa mente, por isso você não pode continuar pensando da mesma forma. A Tarde das Mulheres vem trazer versículos bíblicos que certamente vai ajudar o seu coração, vai ajudar a sua mente a pensar equalizando com a palavra de Deus. Quando você pensar em todas as dificuldades que o futuro poderá te trazer, comece a agradecer a Deus com alegria pelo que Ele está fazendo hoje na sua vida, especialmente como Ele nos fornece a paz, independente das circunstâncias. A paz de Deus, que excede todo o entendimento. Filipenses capítulo 4, verso 7. Paz é o contrário de ansiedade. Uma mulher que é ansiosa é uma mulher turbulenta, é uma mulher que deixa os outros agoniados, é uma mulher que não consegue ser tranquila, que não consegue ter paz no coração. E a paz que Deus dá não é essa paz que o mundo dá. É uma paz que as pessoas não vão entender. Muitas vezes você está passando por situações difíceis, de doenças até terminais, mas você sente paz no seu coração. É por isso que a paz de Deus, ela excede o entendimento. As mulheres deste mundo vil precisam ver em você a paz que só Deus pode dar. E quando existe paz no nosso coração, é certo que você não é uma mulher ansiosa. Então vocês não esqueçam que é uma ordem bíblica. Eu e você, se somos mulheres bíblicas, não sermos mulheres ansiosas. Nós não vamos nem usar essa palavra no nosso vocabulário. A partir de hoje você esquece, joga na lixeira, tira da sua mente, porque não tem nada de bom ficar dizendo que você é ansiosa. Quanto mais ser uma mulher ansiosa. Você não será capaz de controlar o futuro. Tenha isso diante de você, tenha isso diante do seu pensamento. Inclusive, você é incapaz de dominar, porque muitas mulheres aqui são dominadoras e gostam de ter o controle, né? São controladoras. Não. O controlador de todas as coisas é o nosso Deus. Muitas vezes passamos por situações e nos deixam tristes porque nós perdemos o controle em relação à vida espiritual do filho, em relação à vida profissional, em relação a tantos exemplos que você conhece bem. Mas eu e você, sendo uma mulher cristã, uma mulher bíblica, você tem lá no íntimo um relacionamento com aquele que tem o futuro nas mãos dele. Olha que maravilha! Enche o seu coração com essa graciosa palavra. Deus pode trazer de volta o seu filho ou a sua filha para os caminhos do Senhor. Deus pode trazer de volta o entendimento que foi perdido. Deus pode converter o seu coração ansioso e trazer a paz que excede todo entendimento. Deus pode fazer de você, que é uma mulher rixosa, amargurada, irada,
a ser uma mulher sábia, uma mulher sensata, uma mulher prudente, uma mulher que produz tranquilidade, que exala o bom perfume de Cristo em qualquer lugar que vai. Então, querida mulher, essa nova paz guardará o seu coração e mente na pessoa bendita de Cristo Jesus. Não se esqueça dessas verdades. Quem é esse grande Salvador, então? No meu momento de grande necessidade, quero lembrar para você, esse grande Salvador é o meu e poderá ser o seu Deus fiel. Ele não é insensível e nem desinteressado nas suas questões, nem esquecido em relação aos seus problemas. Apesar da malignidade do meu próprio coração e do seu coração, Deus não mediu esforços para morrer por mim, para satisfazer a sua ira por meio do seu Filho Jesus. E Ele não me deixará à mercê de um destino arbitrário. Leia depois Efésios capítulo 2, versículo 49. Então, você pode se justificar e estar ansiosa, talvez porque tenha recebido um diagnóstico de uma doença letal, esteja sim de luto por a perda de uma pessoa querida na sua família, esteja sofrendo por uma perda significativa financeiramente e não sabe o que fazer, esteja com medo de perder o emprego nos dias tão instáveis como nos dias de hoje. Talvez você esteja insegura quanto ao homem com quem você casou ou com quem você vai casar, ou simplesmente preocupada com o seu envelhecimento, com a sua idade. Mas sim, tem mulheres que não aceitam a idade, não é? Assuma a sua idade, vista-se conforme a sua idade. Ainda na velhice dareis frutos, encha a sua mente com a palavra de Deus, você vai ver que o medo e a ansiedade não vão ter lugar no seu coração. A ansiedade pode assumir o controle da sua vida por muitas razões diferentes, eu não tenho dúvida. Mas se essa ansiedade não for tratada de forma apropriada, presta atenção, você será consumida por ela e isso a transformará de uma forma radical. Você precisa trazer a mente de Cristo para frente da sua vida. Você não tem domínio da sua vida. Se você quiser dirigir a sua vida, conduzir a tua vida, você vai passar por vários problemas, por vários incidentes e acidentes. Porque quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, buscamos Deus em primeiro lugar, conforme nos diz Mateus, e a sua justiça, todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, querida mulher, ansiedade, ela destruirá a sua vida se você continuar do jeito que você está. Eu reforço a dizer para você que em nenhum momento, a Bíblia deixa claro, é uma ordem de Deus. Mulher, não ande ansiosa por coisa alguma. Nem o que é a vez de comer, nem o que é a vez de beber. Tenha contentamento, ação de graças na sua língua, no seu proceder, nas suas atitudes e na sua vida. A ansiedade, com certeza, é um ladrão que vai lhe roubar a alegria, a paciência, o tempo proveitoso, os amigos pessoais, a paz, a família e a sua saúde. Então não caminhe assim com ansiedade. Se você é uma mulher ansiosa, chegou a sua vez de abandoná-la. E daqui a pouquinho, à luz das Escrituras, você vai entender como é que você pode abandonar e deve abandonar, principalmente se você é uma mulher cristã. Ansiedade não é algo para a gente caminhar assim, ó, unha e cutícula, não. É recomendação bíblica que eu e você, como mulher cristã, não andemos ansiosos por nada, por coisa alguma. Existe um Deus que é fiel. Você vai planejar, você vai se organizar, isso é bíblico. Mas você não vai viver ansiosa, porque ansiedade é pecaminosa. Ansiedade não agrada a Deus e ela vai destruir a sua vida. Mas, acima de tudo, para quem é cristã, a ansiedade, presta bem atenção, ela levanta dúvidas sobre a fidelidade de Deus para ajudá-la em seu momento de necessidade. Ou seja, você não fala, mas você não acredita mais nas possibilidades de Deus. A reputação e o bom nome de Deus sofrem nas mãos da sua ansiedade persistente. Se uma mulher que ainda não tem a Deus vive ansiosa, é porque ela não tem as verdades bíblicas. É até compreensível. Mas você não tem motivo nenhum para andar ansioso. Ansioso pelo quê?
Ah, Cíntia, eu queria muito ser mãe, mas eu não sou. Quanto mais ansiosa você estiver, menos confiança você vai ter em Deus, mais controle você vai querer ter por esta situação ou qualquer outra. E essa ansiedade vai te afastar de Deus e vai destruir a sua vida. Não são poucas as mulheres que eu conheço assim. Deus sabe do que é melhor para a sua vida. Ele tem o passado, o presente e o futuro diante dele. Os planos dele são muito maiores e melhores do que os nossos. Aquiete o seu coração na presença do Senhor. Aprenda a afastar a ansiedade. Aprenda a descansar com segurança nas promessas que Deus tem para mim e para você e que trará honra e glória ao seu Deus fiel. Quando você é ansiosa, você está desonrando ao Senhor. Quando você é ansiosa, você não está acreditando na fidelidade de Deus. Você está duvidando. E isso não é característica de mulher cristã. A mulher cristã deve sim ser humilde. Deve se lembrar da morte de Jesus, que sofreu lá na cruz do Calvário, para me libertar e para te libertar dos caminhos pecaminosos, inclusive da ansiedade, inclusive do egoísmo, que te leva muitas vezes a viver como mulher cristã, mas sem sentido nenhum nessa vida. Se tu pega uma mulher que não é cristã e a tua vida muitas vezes não tem diferença nenhuma, porque a mesma ansiedade que ela vive é a mesma que te consome. Parou para pensar? Deus quer mudar a tua ansiedade em confiança, segurança e paz em relação a Ele. A gratidão inunda o seu coração quando você é lembrada que você é quem merecia estar pendurada naquela cruz e ainda assim Jesus assumiu o teu lugar. Você precisa saber e reconhecer quem você é. Por isso que eu enfatizo, você precisa ter uma caminhada bíblica com Deus. Você não é tudo isso de bom que o povo fala que você é. Nós somos vermezinhos de Jacó, nós somos como um sopro, nós somos como uma sombra, a nossa vida é curta, mas o nosso Deus é grande, o nosso Deus é soberano, o nosso Deus é fiel, o nosso Deus é gracioso e Ele tem nos dado graça sobre graça, Ele tem sido misericordioso. E se não fosse as suas misericórdias, nós nem teríamos mais esse dia de vida, porque elas é a causa de não sermos consumidas. Então, querida mulher, uma vez que você estabelece essa nova mentalidade, ou metanoia, mudança de mente, você precisa mudar a sua mente. Você precisa conhecer e ter as verdades bíblicas para que você não fique escravizada na sua mente. Satanás vai querer sempre te enganar de forma sutil. Ah, porque fulano tem, porque fulano não tem, porque fulano tem, porque você não tem. Aguarde no Senhor. Quando você estabelece essa nova forma de pensar em relação à ansiedade e o seu coração se firmar em glorificar a Deus, a ansiedade e os pensamentos de merecimento próprio que atormentam a tua vida vai perder força. Eu vou repetir essa frase. Uma vez que você estabelecer essa nova mentalidade e o seu coração se firmar em servir e glorificar a Deus, a ansiedade e os pensamentos de merecimento próprio que atormentam a tua vida perderão força. Você entendeu o que eu quis dizer? Eu e você não merecemos tudo isso que estão dizendo que nós merecemos. Por isso que a gente nem canta aquela música, quero de volta o que é meu. Sabe o que é que nós merecíamos? O inferno, a ira vindoura. Nós, através do pecado, nós somos distanciados. O pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. E veio o nosso maravilhoso Jesus. Deus enviou Jesus, que é o seu Filho unigênito. Deixou a sua glória, a sua majestade. Veio habitar nesse Hades. Terra terrível. Nossa, pecadoras mortais. E agora você acha que você fica merecendo tudo? Não! Nós merecíamos o inferno, mas Ele nos deu vida e vida em abundância. Nós merecíamos a perdição, mas Ele, com sua graça irresistível, nos elegeu, nos salvou. Para quê? Para que você tenha uma fé operosa, para que você tenha um amor abnegado, para que você não viva ansiosa, mas para que você viva para a glória de Deus. Para ajudar com essa mudança de mente, eu queria que você estudasse e memorizasse o livro de Romanos, capítulo 8, versículos de 1 a 8. Presta bem atenção. A mente que está nas coisas da carne
é uma mente que está exaltando as coisas deste mundo. É uma mentalidade de merecimento próprio. É uma mentalidade de ansiedade. É uma mentalidade controladora. É uma mentalidade dominadora. E eu e você não temos essa capacidade. Contudo, atenção, a mente que está nas coisas do Espírito, firmadas na palavra de Deus, a mente da mulher que anda assim, a mulher cristã, a mulher bíblica, se afastou do pecado de si mesma e voltou-se para as coisas de Deus. As mulheres que mais produzem nessa terra são as mulheres que mais pensam na eternidade, nas coisas do céu. O seu lar não é aqui. Nós vamos voltar para o nosso lar. Por isso, a ansiedade não faz sentido na vida da mulher cristã. Essa agora é uma mentalidade que glorifica a Cristo e que está cheia de vida e de paz. Você é uma mulher cristã, mas você parece que anda morta. Você não tem paz no seu coração. Leia Romanos capítulo 8, verso 6. Você anda aí chorando, choramingando na sua casa, questionando Deus, com raivinha de Deus, se afastando inclusive, deixando de congregar, porque você acha que merece alguma coisa que você ainda não tem. Você acha que merece um filho, você acha que merece um emprego melhor, você acha que você poderia ser com um corpo diferente, você acha que você deveria ter mais dinheiro, ter e ser. Seja uma mulher bíblica, não seja uma mulher ansiosa. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 nos diz: humilhai-vos, portanto, mulher, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte e lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O conselho que eu tenho para você hoje é: vá se humilhar, vá orar, vá confessar os seus pecados. Você deve sim ser humilde, reconhecendo que a sabedoria e o conhecimento de Deus em relação ao seu futuro excede de uma forma gigante e infinita a sua própria sabedoria e conhecimento. Não se ache tanta coisa assim. A inteligência, se você tem, foi Deus que deu. Tudo que temos e somos vem do Senhor. Ele tem um futuro muito melhor, muito mais bem planejado do que esse aí que você está planejando para você mesma. Ainda que provavelmente não seja livre de problemas. Deus não nos chamou nesse mundo para não termos problemas. Pelo contrário, Ele diz: olha, vocês vão passar por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa teologia da prosperidade que tem sido falada por aí, e muitas vezes que tem alimentado a sua vida, porque muitas vezes você tem ouvido mulheres que se dizem bíblicas, mas que não são. Tem colocado um monte de sujeira aí, você não tem filtro suficiente para ver o que é bíblico e o que não é. Muito cuidado com a sua mente. Então eu queria aqui encerrar deixando 3 passos práticos que você deve tomar, a fim de permitir que biblicamente uma mudança verdadeira, ou seja, um arrependimento, uma mudança de mente, aconteça de uma forma completa na sua vida em relação à ansiedade. Primeira coisa que você precisa ver. Abra o texto aí de Efésios, capítulo 4, versículos 22 e 24. Eu vou encerrar, para não tomar muito seu tempo, com a leitura desses textos e trazer apenas 3 lições práticas para você. Efésios, capítulo 4, versículos 22 a 24. Nos diz assim: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, e eu vou colocar aqui, vos despojeis da velha mulher, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais da nova mulher, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Quer vencer a ansiedade, querida mulher que nos acompanha nesta hora? 3 palavrinhas bíblicas. Primeiro, arrependimento. Arrependimento é o quê? É uma mudança de mente, metanoia. Mude a sua mente com as verdades bíblicas. Você precisa encher a sua mente com o que é puro, verdadeiro, agradável, o que tem virtude, o que é de boa fama. E o texto diz: se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ansiedade é efeito, é resultado
de uma mente que ainda não tem a completa versão bíblica. Depois você lê Tiago capítulo 4, versículos de 6 a 10. Então, quer se livrar da ansiedade? Arrependa-se, confesse ao Senhor. Senhor, me perdoa, eu não confiei no Senhor, estou querendo traçar o meu próprio planejamento. Deus tem coisas melhores para você. Segundo, despoje-se. Parar de fazer, parar de se preocupar, despojar dá um sentido de deixa para trás. Despojando é a palavra que aparece aí no texto de Efésios que eu li para você. Despojando da velha mulher, despojando da mulher ansiosa. Deixe para trás. Para de fazer isso, para de pensar assim, para de se preocupar. Muitas das coisas que você, lembra que eu falei no início? Preocupa, se ocupa antes do tempo. Muitas das coisas que você, só fazer uma análise da sua vida, se preocupou com antecedência, muitas delas nem aconteceram, você desperdiçou o seu tempo. Gaste a sua vida no serviço do Senhor, para fazer a vontade do Senhor, aí na sua casa, no seu trabalho, com a sua vizinhança, lá na sua igreja local, a nível de Brasil. Seja uma mulher bíblica. Então, 3 passos: arrependa-se, despoje-se e revista-se. A ideia de despojar, vamos pensar quando a gente vai tomar banho, que tira a roupa suja, ou seja, tira aquela roupa que não está limpa, vou me despojar disso, mas eu não vou simplesmente tomar banho e colocar a mesma roupa. Revista-se, ou vista-se de novo. Se você apenas se despojar dos pensamentos de ansiedade, é apenas uma das etapas, mas ela está incompleta. Você vai deixar um vácuo que facilitará a volta dos pensamentos inquietantes da sua alma. Você precisa preencher. E preencher com o quê? Com a palavra de Deus. Tem muita mulher ociosa, sem ter o que fazer, pensando nas coisas deste mundo vil, coisas pequenas dessa terra, como ganhar mais dinheiro, como ter a melhor profissão. Tudo isso é graça comum de Deus, mas minha filha, cuide do seu coração. Antes de ser afligido, andava eu errado, mas agora eu guardo a tua palavra. Aí tem um texto de Salmo, o salmista diz: foi-me bom ter eu passado por aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Use da aflição do momento que você tem passado, não para continuar com ansiedade. Ansiedade é uma palavra que você vai se despojar em nome de Jesus nessa hora e vai se revestir com a palavra de Deus, vai se revestir com a fidelidade de Deus, com as promessas de Deus, que tem sido maravilhoso para com a minha vida e para com a tua vida. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos ajude para que a paz que excede todo entendimento, independente das circunstâncias que eu e você passa, possamos glorificar o nosso Deus. E que as mulheres do nosso amado Brasil e do mundo vejam em nós mulheres de paz. Não mulheres ansiosas, mas mulheres que acreditam nas possibilidades de Deus, que redunda glórias ao nome de Deus, porque sabe que Ele é um Deus Emanuel, que Ele é um Deus conosco e que Ele nos dá uma ordem que diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Que Deus em Cristo abençoe a sua rica e preciosa vida. E eu gostaria, antes de encerrar, deixar aqui alguns abracinhos. Hoje, por conta do nosso tempo, nós estamos em festa, você que chegou depois, é uma tarde de festa, é um mês de alegria, estamos comemorando 3 anos de Tarde das Mulheres. Próxima semana eu vou estar trazendo alguns dados para você, de quantos temas já trabalhamos, quantas 1000 visualizações nós já temos para a honra e glória do nosso Deus. Mas eu queria deixar um abracinho para 2 aniversariantes especiais dessa semana. Uma delas é a minha cunhada Débora, aí na Bahia. Débora, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Coloque esse versículo no seu coração: não andeis ansiosos por coisa alguma, porque isso é maravilhoso diante dos olhos do Senhor. E que Ele te dê um ano bastante abençoado na presença do Senhor. Bem como a nossa querida Jussara, aqui no Rio Grande do Sul, né, Jussarinha? Que Deus te abençoe. E eu quero te dar um abraço ainda presencial.
e que o nosso bondoso Deus continue abençoando sua vida nessa nova jornada que irás trilhar agora, não é? Feliz aniversário para vocês duas. Nossa gratidão, a minha gratidão especial, a palavra de ordem é gratidão. E eu vou pedir desculpas a vocês porque eu não vou poder aqui citar, olha quantas mulheres nós temos aqui no chat ao vivo, então um abraço para todas vocês, mulheres que estão aqui conosco ao vivo e tantas outras que vão nos assistir depois, em horários que retornam do trabalho, ou que estejam fazendo alguma atividade doméstica, ou que está aí na sua quietude, né, aprendendo mais das coisas do Senhor. Mas eu queria deixar a minha gratidão a algumas pessoas, eu vou estar citando alguns nomes, no decorrer desses 3 anos, que caminharam conosco. Alguns continuam caminhando, outros deram suas contribuições lá no início, mas ninguém faz nada sozinha. Essa tarde das mulheres, toda a honra e a glória do nosso Deus, mas Ele usa pessoas. E Ele usou a sua vida, pastor Daniel, meu amado esposo. Primeiro, na nossa conversa, colocando ali esse grande desafio da tarde das mulheres, que eu imaginei que seria apenas uma tarde, lá no início da nossa pandemia, tem males que vêm para bem, né? E olha o que deu. Então, meu querido, não apenas naquela época, mas meninas, ele me ajuda em todas as edições e gravações. E eu não poderia deixar de externar minha gratidão à sua pessoa, que Deus continue lhe abençoando. Eu oro por sua vida todos os dias e sou feliz por ser sua esposa, por ser sua ovelha, por ter um amigo de tamanha excelência que exala o bom perfume de Cristo aqui conosco. Nossa gratidão em nome da Tarde das Mulheres à sua pessoa. Juntamente com ele, nós temos aqui mais 2 homens que eu gostaria de externar minha gratidão. Nosso querido Denis, que inclusive também está fazendo aniversário, né, Denis? Tarde das Mulheres, mas o Denis sempre caminha conosco lá também desde o início. Deus te abençoe, Denis. Muito obrigado pela sua tão boa contribuição em relação à Tarde das Mulheres. E também o nosso querido Ademir, que é quem tem seguido aí, feito esses flyers bonitos. Eu não entendo dessa parte aí, né, meninas? Ademir, que mora ali em Lajeado, um dos nossos queridos evangelistas, aspirante ao seminário, que Deus continue abençoando sua vida. Nas próximas quartas-feiras eu vou deixar mais alguns abracinhos especiais para algumas pessoas que fazem parte, de forma direta ou indireta, da Tarde das Mulheres. E antes de encerrar, não saia. Vamos ouvir mais alguns testemunhos de algumas mulheres, algumas estão aqui conosco, que encaminharam o seu videozinho, dizendo e trazendo a gratidão por esse tempo precioso. Vamos ver de qual estado elas são, quem ela é, quem sabe é você, vamos lá? Olá, minhas irmãs, eu me chamo Nara, eu moro em Várzea Alegre, interior do Ceará. E eu vim aqui falar um pouquinho, né, de como eu tenho sido edificada, de como Deus tem transformado a minha vida e assim tem me ensinado por meio da sua palavra, com a Tarde das Mulheres, com os estudos da Cíntia. E eu louvo muito a Deus por essa oportunidade, porque eu sei que é prova da misericórdia e da graça dele, quando ele usa a palavra santa e verdadeira para falar aos nossos corações. Sou grata pela vida da Cíntia, porque Deus a tem usado grandemente, não só na minha vida, mas na vida de muitas mulheres. Eu sou casada, eu tenho 3 filhos, tenho 2 nascidos, um casal, e estou grávida da 3ª agora. E aqui nós não usamos o Wi-Fi, eu uso 4G. Então, sempre que eu vou para algum lugar que tem Wi-Fi, eu baixo os vídeos e passo todo o tempo que eu tenho na companhia dos estudos da Cíntia. Enquanto eu lavo a louça, enquanto eu estendo uma roupa, enquanto eu tomo café, enquanto eu preparo o jantar, eu estou sempre ouvindo os estudos e sendo edificada. E sempre que eu tenho acesso ao Wi-Fi, eu baixo os estudos. Atualmente eu tenho 74 aqui no meu aparelho telefônico. E o número tem aumentado porque eu estou sempre procurando uma série nova, um estudo novo dela para ser edificada. Deus seja louvado por esse momento, por essa oportunidade que nós temos. E Deus seja louvado pela vida da irmã Cíntia.
Boa tarde, eu me chamo Débora, sou da cidade de Lajeado, no Rio Grande do Sul. Sou esposa do evangelista Ademir, servimos a obra do Senhor na Igreja Presbiteriana aqui em Lajeado com muita alegria. Eu estou aqui hoje para falar um pouquinho a respeito da Tarde das Mulheres. A palavra do Senhor, ela nos diz que a mulher sábia, ela edifica sua casa. E nós mulheres, nós temos buscado por essa sabedoria, temos buscado por conhecimento para verdadeiramente edificarmos a nossa casa e o nosso lar. Então, a Tarde das Mulheres, ela vai nos proporcionar exatamente isso. Estudos baseados e pautados na palavra do Senhor, onde você vai aprender, onde você vai adquirir sabedoria para tomar as decisões e as atitudes corretas, conforme aquilo que está ali na palavra, conforme a vontade do Senhor para a sua vida e para a sua família. E eu também não poderia deixar de agradecer pela vida da Cíntia, que com tanto amor, tanto carinho, vem trazendo os estudos toda quarta-feira para nós. Cíntia, que o Senhor abençoe grandemente a tua vida, continue derramando sabedoria e conhecimento sobre a tua vida. Você tem sido um exemplo de mulher para nós, uma mulher onde nós podemos nos espelhar. Que Deus abençoe muito a tua vida. Olá, meu nome é Sinara, falo aqui de Teresina, Piauí. Falo diretamente do Seminário Teológico do Nordeste. Quero passar aqui e deixar minha gratidão. Gratidão ao nosso bondoso Deus pela vida da nossa querida irmã Cíntia. Muito obrigada, Cíntia, por você ser esse canal de bênçãos nas mãos do Senhor. Muito obrigada, Cíntia, por esse projeto que o Senhor colocou em seu coração, que é a Tarde das Mulheres. Muito obrigada por você se esforçar com tanto zelo, com tanto amor, com tanta dedicação para preparar esses estudos tão edificantes para as nossas vidas. Quero falar em nome das esposas dos nossos seminaristas, em nome da SAF da Pissarreira, a SAF da minha igreja, a qual congrego com a minha família. Quero dizer a você como nós somos edificadas nas Tardes das Mulheres, através da sua vida. Que Deus continue a te usar, que você continue servindo ao Senhor de todo o teu coração, com todo o amor e com toda a alegria que você transmite para nós. Receba um forte abraço caloroso aqui do Piauí. Continue contando com nossas orações diariamente. Um forte abraço. Que maravilha é poder ver tudo que Deus tem feito através da Tarde das Mulheres. Louvado seja o nome do Senhor por esses tão ricos testemunhos. A nossa gratidão a você e que Deus te abençoe hoje e sempre.